Para a gente entender o que vem por aí para o Brasil, é preciso olhar por duas lentes bem diferentes e que nem sempre enxergam a mesma coisa. De um lado, a gente tem o mundo racional, calculista do mercado financeiro. E do outro? Bom, do outro a gente tem a realidade apaixonada e super complexa da política brasileira. E é justamente nessa análise que vamos ver onde esses dois mundos se encontram e, principalmente, onde eles se chocam. Vamos mergulhar fundo nos sonhos do mercado financeiro para 2026 e, logo depois, na realidade que as urnas estão indicando. Porque é nesse encontro, e olha principalmente na divergência entre esses dois cenários, que o futuro do país vai ser definido. Ok, vamos começar então pela lente do mercado. É muito importante a gente entender uma coisa. O mercado não torce para a pessoa, sabe? Ele não tem um candidato de estimação. O mercado precifica risco. E para fazer isso, ele busca uma única coisa acima de todas as outras. E essa coisa tem nome: previsibilidade. Isso não tem a ver com ideologia, se é de direita, se é de esquerda, nada disso. A questão toda é reduzir a incerteza. Pensa bem, para quem investe, incerteza é sinônimo de risco. E risco? Bom, risco sempre custa dinheiro. E essa busca toda por previsibilidade acaba se traduzindo nessa listinha de desejos aqui. O mercado quer governos que mantenham a dívida sob controle, que respeitem contratos e instituições, que sejam previsíveis. E, claro, que criem um ambiente que atraia capital ao invés de afastar. Quem sinaliza isso geralmente vê os ativos do país subirem. E quem é que se encaixa nesse perfil hoje em dia? Bom, um dos nomes que soa bem é o de Tarcísio de Freitas. O perfil dele é mais técnico, né? Ex-ministro da Infraestrutura. Isso agrada, porque passa aquela imagem de alguém focado na gestão, no crescimento, sem aqueles gastos públicos imprevisíveis que deixam o mercado de cabelo em pé. Um outro nome que aparece é Romeu Zema. O mercado gosta bastante do discurso claro dele, a favor de um Estado menor, mais enxuto, mais eficiente. Existe uma certa cautela, uma dúvida sobre a capacidade de articulação política dele em nível nacional. Mas a direção econômica que ele aponta, isso é música para os ouvidos do mercado. E o governo atual, como fica? A relação é, bem, complexa. O mercado enxerga o presidente Lula como aceitável, mas um aceitável que exige vigilância constante. A confiança é parcial. Por um lado, há um reconhecimento de que as instituições foram mantidas. Por outro, a preocupação com o aumento dos gastos e com possíveis intervenções na economia. Essa preocupação não some. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lente, sair um pouco do mundo da Faria Lima e entrar de cabeça na realidade política do Brasil. E aqui, gente, a história é bem diferente. E é aqui que a gente vê o tamanho do abismo entre os dois mundos. Os nomes preferidos pelo mercado como Tarcísio, Zema, Leite, Ratinho Júnior, eles não são os que hoje lideram a corrida eleitoral de verdade. A disputa real, no momento, está bem polarizada entre os campos políticos liderados por Lula e pelo bolsonarismo. Olhando para os números, fica muito claro o porquê. A eleição hoje aponta para uma espécie de repetição da polarização que a gente já viu. Juntos, esses dois grandes campos políticos concentram a maior parte das intenções de voto. Isso deixa um espaço bem menor para a chamada terceira via, que é justamente onde estão a maioria dos favoritos do mercado. Então, o que acontece quando a lógica fria do mercado encontra a paixão da política? Pois é nesse choque de realidades que o futuro do Brasil vai ser decidido. E existem alguns fatores cruciais que vão determinar o resultado dessa história. São 3 fatores decisivos para a gente ficar de olho. Primeiro, a economia. Ela vai melhorar o suficiente para favorecer o governo? Segundo, a direita. Vai conseguir se unir em torno de um nome só ou vai se dividir, perdendo força? E terceiro, será que uma terceira via é mesmo viável? Hoje, o nome de Tarcísio parece ser o único com alguma chance real de quebrar essa polarização. Então, o ponto crucial que a gente precisa guardar é este. A eleição de 2026, muito provavelmente, não será vencida por quem apresentar o melhor plano de governo, sabe? Aquele mais bonito no papel. Não. Ela vai ser decidida por quem tiver a menor rejeição e, fundamentalmente, por quem conseguir construir as alianças políticas mais fortes. É um jogo de xadrez político. Com esse conflito todo estabelecido, a gente consegue projetar 3 cenários possíveis para o Brasil lá entre 2026 e 2030. Um cenário otimista, um realista e, claro, um pessimista. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. O cenário otimista prevê um crescimento alto, forte, com estabilidade política. Já o pessimista, é estagnação e conflito. E o realista, que é onde o Brasil meio que parece estar hoje, é a continuação do famoso voo de galinha. Aquele crescimento moderado, uma política tensa, mas controlada e uma confiança sempre limitada.
E o que é que define para qual desses futuros o Brasil vai caminhar? A resposta cabe em uma única palavra: confiança. É a confiança dos investidores, das instituições, da população. Se houver confiança de que as regras, tanto as fiscais quanto as institucionais, serão respeitadas, o país avança. Agora, se essa confiança for quebrada, o país anda para trás. Ok, vamos trazer tudo isso para a prática. Como é que esses cenários todos se traduzem em oportunidades e riscos para quem investe? Cada um desses futuros favorece setores bem diferentes da nossa economia. No cenário otimista, com juros mais baixos e um crescimento forte, o dinheiro circula mais, a economia esquenta. Isso beneficia direto os setores ligados ao nosso mercado interno, como construção civil, varejo, a indústria em geral. É o melhor cenário para tomar um pouco mais de risco. Já no cenário realista, aquele de crescimento moderado, a aposta é na resiliência. Bancos ainda se beneficiam de juros relativamente altos. Empresas de commodities dependem mais do mercado global do que do Brasil em si. E as elétricas têm receitas bem previsíveis. O jogo aqui é buscar consistência. Agora, se o cenário for pessimista, de crise, de desconfiança, a estratégia muda completamente. Vira proteção. Quem se dá bem são os setores que geram receita em moeda forte. Exportadoras, empresas do agronegócio e, claro, ativos dolarizados se tornam um porto seguro fundamental. E tudo isso nos leva a uma grande conclusão. O Brasil é e sempre foi um país de ciclos. Ciclos econômicos, ciclos políticos. A estratégia mais inteligente, talvez, não seja tentar adivinhar qual candidato vai ganhar ou qual cenário exato vai acontecer. É entender essas dinâmicas e se preparar para todas elas, diversificando com inteligência. No fim das contas, a questão não é prever o futuro, mas sim estar pronto para ele.